Então, nesse terceiro bloco, a gente volta e fala mais da sua produção mesmo acadêmica. Assim, dentro dessa área de interesse que a gente lançou um pouquinho no bloco anterior, a que você se dedica e de onde que veio essa sua paixão pelo ensino no sentido de criar uma estrutura, um funcionamento melhor, um entendimento melhor do que vem acontecendo? E aí você falou que vai surgir um livro de metodologia mesmo, de didática, para o professor poder usar aquilo, ter para ele crescer também como educador, né? De onde que veio tudo isso? Bem, Juliana, a questão que se faz, né, eu percebia, né, como professor em serviço, né, antes até no processo de transformação inicial, quando eu estava no curso de letras, uma certa carência de materiais ou de possibilidades para que o professor pudesse construir uma praxe totalmente diferente de uma praxe tradicional ou estrutural. Então, eu até defendo ainda que grande parte dos professores ainda tem uma abordagem estruturalista, não porque eles querem ter ou têm o desejo de ter uma praxe totalmente estruturalista. Eles têm uma praxe estruturalista porque eles não tiveram possibilidade de entender que existem outras praxes, né? Outras formas, né? Por exemplo, ele não teve uma ideia de como trabalhar numa abordagem comunicativa, numa abordagem sócio-interacionista, crítica, tal. Então, essa é uma questão para nós pensarmos, né? Então, levando isso em consideração, todos os meus interesses, tanto na Universidade de Brasília, né, quanto meus interesses de ensino e pesquisa, ligado a criar na universidade um grupo de trabalho, né? Eu já tenho alguns grupos de trabalho, né, alguns projetos interinstitucionais, que eu poderia socializar agora, que a ideia não é ter ou fazer, eu apenas produzir ou fazer minhas próprias pesquisas, mas ter todo um grupo de trabalho que desenvolva o trabalho sobre uma determinada ideologia. Essa é a perspectiva. Então, na Universidade de Brasília, hoje nós já temos um grupo de pesquisa composto de vários alunos, né, no qual eu gostaria até de cumprimentar esses alunos, essas alunas, que são alunos engajados, competentes e que estão dispostos a fazer uma transformação social. Ao passo que nós temos reuniões periódicas, a cada 15 dias, nós temos discussão de textos, nós vamos ter agora, nós já temos todo um calendário pronto para o próximo semestre agora, de março até agosto do próximo semestre, né, no segundo semestre, onde que atividades vão ser propostas. Nós já trouxemos alguns pesquisadores de fora da própria universidade, veio um pesquisador chamado Ricardo Moutinho, da Universidade de Macau, fazer uma fala para esse grupo de pesquisa. Então a nossa ideia é criar todo esse fazer em grupo, né? Porque eu defendo que o fazer acadêmico não pode ser um fazer totalmente individualizado ou particularizado, singular. Ele tem que ser feito essa singularidade em grupo, né? Então eu já tenho alguns alunos de iniciação científica, 5 alunos de iniciação científica. Eu tenho 3 alunas que são orientandas minhas de conclusão de curso na área do espanhol. Temos também alguns alunos que trabalham na Universidade Aberta do Brasil, OAB, que são tutores na área de língua inglesa. E tenho alunos que estão desenvolvendo algumas iniciativas juntamente comigo no Ministério das Relações Exteriores, no qual nós estamos elaborando alguns projetos juntos a fim de fazer uma apreciação e tentar analisar a questão de livros didáticos usados nas fundações de estudos brasileiros na América Latina. Então, a ideia é criar esse grupo, sabe? Então, a nossa ideia é esse grupo de pesquisa, grupo de trabalho, ele está ligado a 2 grupos no CNPq. Um grupo é voltado para línguas estrangeiras para criança, que é coordenado pela professora Cláudia Riesdorf Rocha, essa amiga minha da Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp. E um outro grupo está ligado a um projeto coordenado por 2 professores da Universidade Federal da Bahia, a professora Denise e o professor Sávio Siqueira, no qual nos convidou. Então, qual que é a ideia? Todo esse fazer acadêmico está ligado a esses 2 grupos de pesquisa no CNPq. Então, a nossa ideia é criar essa atmosfera para que tanto os alunos de graduação, os alunos que estão na pós-graduação, tem algumas orientandas de mestrado agora, que estão imbricadas nesse processo, né? Então, é ter todo aquele trabalho de formiguinha, né? Cada um desempenha a sua função, né, e articula com a outra formiga, entre aspas, para ter aquele objetivo inicial, né, que é de tentar criar uma nova perspectiva de educação. Que é a educação. As coisas acontecem. Vocês estão se organizando em vários lugares, com vários olhares sobre diferentes maneiras de lidar com a educação. Isso é muito rico, né, Kleber? É muito, muito diferente de tudo que a gente anda vendo em termos de política de educação mesmo. Né? Porque, não sei se eu acho que o telespectador concorda comigo, né, que
às vezes, o nosso fazer, especialmente nas próprias universidades, existe hoje, né, a minha visão de universidade. Como que eu concebo a universidade? Eu concebo a universidade como sendo um dos locos, dos locais onde deveria se produzir algo, mas deveria trazer um benefício para a sociedade. Então, eu percebo hoje que existe um grande distanciamento entre aquilo que nós fazemos na universidade com a nossa própria sociedade. Então, eu penso, qual que é a ideia do nosso grupo de pesquisa, do nosso grupo de estudo, né? É de tentar entender a sociedade, produzir um fazer acadêmico e trazer de novo esse fazer acadêmico para a própria sociedade, em benefício para nós termos escolas melhores, para nós termos institutos melhores, cursos de formação melhores. Que é o sentido real disso tudo, na verdade, né? Isso tudo. Você está fazendo o que você sempre sonhou, né? Não sei se acho que tu percebes, né? Acho que o telespectador também. Quando eu falo dessa área, eu falo com bastante motivação, com muita paixão realmente, né? Porque eu percebo que aqueles ideais preconizados por Paulo Freire, né, em vários livros dele, sabe, como Pedagogia da Autonomia, Pedagogia do Oprimido, eu estou tentando agora vivenciar isso, né? Ou seja, criar gente, né? Até o Paulo Freire falava, né? Nós temos que formar gente. Gente tem emoção, gente tem paixão, gente demonstra eticidade, é ético, gente é justo, gente respeita o outro. Então é tentar criar, inculcar nesse grupo, né, de trabalho essa atmosfera. Né? Eu concebo aquela visão, a visão que eu defendo como pesquisador é de que eu sou um ser inacabado. Né? Aí o Paulo Freire menciona, né, que o inacabamento ele é uma condição sine qua non, nos mostra que precisamos do outro para sermos pessoas completas. Então eu me torno completo ao passo que eu tenho outro. Né? Então esse outro são esse dinheiro. A abertura vai ser na Academia Brasileira de Letras, né? E o lançamento da nossa série, dos outros livros da série será na Academia Brasileira de Letras, né? Agora no mês de julho. E as outras associações no qual estou vinculado, a International Association of Applied Linguistics, no qual nós vamos agora apresentar uma candidatura para a AILA, né, Associação Internacional de Linguística Aplicada, para ser realizada no Brasil, no próximo triênio. Né? Então, a minha ideia é essa, né? A ideia minha individual, minha em grupo e dos colegas que eu tenho interação no Brasil e fora do Brasil, é de tentar entender esse processo, de tentar respeitar o outro, tentar entender o processo de ensino-aprendizagem e fazer esse fazer que nós fazemos palpável, como você mencionou no primeiro bloco, né? Palpável para os professores, né? Porque às vezes existe esse distanciamento muito grande, né? Da ideia, eles estão, né? Até o professor, havia um professor que fazia menção que dentro do âmbito educacional nós estamos dentro de uma pirâmide e quem segura os rojões dessa pirâmide é o próprio professor. Né? Então talvez a gente tenha a possibilidade de estar num topo maior dessa pirâmide, mas precisamos de fazer com que aquele fazer nosso chegue para esse professor. É importante nós entendermos, né, as crenças desse professor, as representações dele, as ideologias deles, as identidades dele. O que é ser professor? Porque infelizmente ainda no Brasil nós temos aquela visão de que ser professor é uma ocupação e não uma profissão. Então precisamos de reconstruir, uma reconstrução identitária, né, da nossa própria profissão. Então eu acredito que essa série de livros, com esse trabalho colaborativo e cooperativo na Universidade de Brasília, vai nos dar condições para agir e reagir dessa forma na nossa própria sociedade. Eu só posso desejar que você tenha muita saúde, porque você vai aprontar muita coisa ainda, né? A vontade. E se essa vontade existisse em mais professores, em mais departamentos, eu acho que o ensino, de um modo geral, não estaria sofrendo esse quadro agora de desestímulo, desvalorização do professor, uma série de coisas que a gente vem passando, né? É tão bom ver você assim com essa, sabe, esse gás, essa utopia, essa vontade de fazer a educação no Brasil ser melhor, vendo que é possível, existem os mecanismos, só que precisa de vontade. E você encontrou mais pessoas, né? Tão bom saber disso. Sim. Você está numa rede. Sim. Numa rede, até nós brincamos, é um tipo de um hipertexto, né? Que tu conseguiu encontrar um colega, esse colega já tem um contato com outro colega, esse colega já tem um outro colega. E nós estamos criando uma rede no Brasil, né? É uma rede que ela não está sendo construída mediante o eixo sul-sudeste. Né? A minha ideia nessa série é tentar, nessa série de livros e das perspectivas, criar uma rede brasileira realmente, né? E visibilizar o centro-oeste, o norte e o nordeste. Né? É interessante, onde muita coisa acontece, pesquisas, estudos empíricos de qualidade, só que eu posso falar, né,
por eu ser desse eixo sul-sudeste, né? Quando eu estava nesse eixo, dava a ideia, eu tinha uma ideia de que o fazer acadêmico só se circunscrevia nessas duas regiões do Brasil. Depois que eu tive a oportunidade de entrar na Universidade de Brasília, eu tenho um olhar mais global da situação, não aquele olhar mais localizante, né? Que olhar? De que nessas regiões existem um fazer também acadêmico, mas que tem que ser visibilizado. Eu acho que a questão que se faz, nós que estamos no Centro-Oeste, ou no Norte, ou no Nordeste, é se tornar visível essa produção. O que nós fazemos nessas universidades? Nós temos universidades representativas desse cenário brasileiro, né? Universidades federais, particulares, de qualidade nesses locais, mas esse fazer é um pouco ainda meio discriminado, né? Então, aquela visão de linguística aplicada que eu fiz menção no segundo bloco, uma linguística aplicada indisciplinar, transgressiva, híbrida, eu acho que é essa visão que eu quero defender agora, de não legitimar o saber em determinados locais, mas mostrar que outros locais existem esse saber que a gente deveria respeitar, seguindo aqueles pressupostos ideológicos de Paulo Freire. Olha, né? É emocionante. Eu me contaminei, sabe? É bom saber porque assim, os mecanismos existem, as políticas públicas existem e eu sinto que às vezes a academia ela se encosta, né? Os professores vão ficando desestimulados, vão ficando desinteressados e as coisas vão deixando de acontecer e vira uma pequena briga de egos e a coisa não se desenvolve e de repente, bum, vem o Kleber. E aí você gera um movimento, você gera uma ação que se encontra com outras ações que estão acontecendo pelas universidades do país, mostrando que é possível, né? Que o Freire não estava doido, né? Não estava doido. Quando ele pensou aquelas coisas todas que ele escreveu para a nossa educação, para a gente valorizar, de repente ter um futuro melhor, mesmo palpável, possível, não o tópico ideal, né? Naquela coisa do sonho. É interessante que o Paulo Freire escreveu esses ideais em 1970, né? Ele teve algumas alusões filosóficas lá na década de 60 e materializou isso na década de 70. Nós estamos em 2011. Se passaram-se mais de 40 anos, né? Agora que dá a ideia de que nós estamos entendendo um pouco daquilo que o Paulo Freire já colocava, né? Hoje, por exemplo, é muito comum as pessoas falarem de reflexão, temos que criar professores reflexivos. Só que esse pressuposto a gente cita aqui no Brasil e fora, né? A Saikler, Elissan, Schoen, a Isabel Alarcão, na Universidade de Portugal, mas ninguém cita o próprio Paulo Freire. Desde a década de 70, Paulo Freire já falava sobre esse assunto. Hoje está na moda no Brasil nós falarmos sobre letramentos, né? Hoje um tópico que tem chamado muita atenção são os letramentos críticos, os multiletramentos. Só que se a gente parar para observar, analisar minuciosamente, Paulo Freire já falava isso em 1970, quando ele falava que antes da leitura do mundo, antes da leitura do texto, deveria ter a leitura do mundo. Quando eu falo de leitura do mundo e leitura do texto, eu estou falando de práticas sociais de leitura escrita. É pensar em tornar esse fazer acadêmico palpável para aqueles que trabalham, né, por meio da educação. Se houvesse preocupações no Brasil de ter políticas educacionais que dialogassem com os professores, com os alunos, que dialogassem com as próprias universidades para a construção de novos ideais filosóficos e educacionais, talvez a gente deixaria de estar próximo de Azerbaijão, né? Hoje no PISA, o último resultado que nós tivemos, ficamos em 58º, né? Sendo que a própria Finlândia, já por mais de 10 anos consecutivos, mantém o primeiro lugar indiscutível, né, na questão de educação. Então, embora o Brasil hoje está num processo de franca expansão, até escrevi um texto recentemente no Correio Brasiliense discutindo essa questão, né, além da gente pensar na questão de franca expansão, nós precisamos de pensar no momento de consolidação. Então a pergunta que eu queria deixar para nós pensarmos juntos é: quando nós deixaremos de ser uma potência em ascensão e passaremos a ser uma potência em consolidação total, em todos os âmbitos possíveis? Como fazer isso? Né? Como fazer. E eu te respondo, tem que ter gente para fazer. Tem que ter gente para fazer. Que é o que você está fazendo. Esperando, a gente tem que clonar você. Imagina. Ou tentar multiplicar, né? Multiplicar outros profissionais. Mas isso que é bom de ser professor, né? Você está plantando, você está semeando, as pessoas vendo o exemplo do professor, você está criando novos Klebers e Kleberas aí. Queria agradecer muito a tua presença, uma honra muito grande te receber, porque eu estou vendo que ainda tem um futuro, uma coisa muito grande para acontecer e vai ser feito pelas suas mãos e pelas mãos desses pensadores, desses produtores de boa educação de qualidade no Brasil. Vida longa ao Kleber. Muito obrigado, eu agradeço muitíssimo, viu, Juliana, a possibilidade dessa interação
E queria me colocar à inteira disposição para o telespectador, se porventura quiser entrar em contato. O meu e-mail ele é bem simples, né? É bem brasileiro mesmo. E-mail é Kleber Aparecido da Silva, tudo junto, Kleber Aparecido da Silva, Kleber com K, como eles podem ler, mas vai aparecer na telinha. Ótimo, né? Se quiser entrar em contato para nós dialogarmos sobre questões de educação, sobre alguns ideais acadêmicos, vai ser um prazer muito grande. Agradeço muitíssimo essa oportunidade. Obrigada. Depois dessa, agora entre em contato, leia, procure, se informe, estude, aprenda e faça acontecer, que a educação tem jeito, só depende da gente. Até a próxima.